Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e esse é o nosso quadro Na Trilha da Música. É aqui que eu trago dicas, estratégias para sua caminhada musical, a fim de te ajudar a superar dificuldades para que você se perceba numa constante de crescimento, onde aprender músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o seu instrumento, se torna um fato. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre como levar o conhecimento de um instrumento para o outro. Como que a gente pode conseguir tocar mais de um instrumento? Como que funciona isso? Sabe essa galera que é multi-instrumentista? Tem alguma coisa de lógica e não de puro talento nessa galera que tem essa capacidade? Será que você também teria essa capacidade, uma facilidade natural? Existe algo que a gente aproveita de um instrumento para o outro? Ou não? Tem que ter realmente um certo dom a mais para conseguir fazer isso? Enfim, é disso que nós vamos conversar hoje, é disso que se trata o nosso bate-papo aqui. Primeiro, para a gente começar, eu quero que a gente pense o seguinte: quando a gente começa a aprender música e começa a fazer aula de música, nós tendemos a achar que aquele instrumento que a gente vai aprender é algo muito específico, sabe? Que quando, por exemplo, a gente estuda violão, aprender violão não tem nada a ver com aprender piano, aprender flauta, aprender trombone, que são coisas completamente diferentes e específicas, ok? E a gente não consegue ver uma interseção entre elas. Mas, na verdade, elas têm muito mais coisas em comuns, esses aprendizados de diferentes instrumentos têm muito mais coisas em comum do que a gente imagina. Por quê? Por que você está falando isso, Dani? Porque a diferença real entre desses vários instrumentos está na forma da produção sonora, na forma como o músico produz o som, no que ele tem que aprender a controlar e a refinar em seu corpo, na sua musculatura e na técnica do domínio daquele instrumento. Isso é específico. Então, como você vai tirar o som do violão, os movimentos que você tem que fazer, o que você tem que coordenar ali corporalmente no violão, difere do que você tem que coordenar e aprender a fazer para tirar um bom som no trombone. E esse aspecto técnico da produção do som, de como alcançar esse som, sim, isso é muito específico de cada instrumento. Porém, a gente esquece que os instrumentos, quaisquer que sejam eles, são apenas fontes de expressão da música. E a música é comum a todos. Então, uma vez que você tem um aprendizado musical consistente, não importa por qual via você vai expressar esse aprendizado, você vai expressar e é o mesmo aprendizado, é a mesma base, é o mesmo leque, entende? Você apenas muda o refinamento técnico para o qual você vai se direcionando, sim. Para ficar mais claro isso, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, rápida mesmo. Eu digitei lá Além do Arco-Íris, partitura Além do Arco-Íris. Eu queria procurar as versões que eu encontrava dessa partitura, então eu digitei Além do Arco-Íris em português, eu também digitei o nome em inglês, Somewhere Over the Rainbow, e encontrei versões, eu separei 7, que já tá um número grande, né? E eu quero mostrar para você, eu quero compartilhar com você o que a gente encontra nessas partituras que são preparadas para instrumentos diferentes, ok? Segundo o que eu encontrei rapidamente lá. Então, eu quero que você observe essas partituras e comece a comparar uma com a outra, de verdade. A primeira que eu vou projetar para você me acompanhar é uma versão da música Além do Arco-Íris, sabe aquela música? Sabe esse tema? Esse tema aqui. Enfim, vou colocar ele para piano. Então, observa a partitura, a transcrição que tem aí, que foi feita, né? Preparada por alguém que preparou esse arranjo aí. Não tá escrito na partitura quem preparou o arranjo, mas alguém preparou esse arranjo, ok? Então, está uma partitura típica para piano, com 2 pautas ali. E ok, tem o tema, a melodia tá escrita na pauta de cima e tá lá do, si, sol, lá, si, do, lá, sol, tá vendo? E enquanto a pauta de baixo tem uma espécie de um acompanhamento harmônico ali, sendo gerado, ok? Tudo bem até aí? Um 4x4, né? Observou bem, viu como que é a linha melódica, nessas mínimas, a parte rítmica. Ok, agora eu quero que você observe uma partitura, uma versão que eu encontrei dessa mesma música para teclado. Então agora eu vou projetar para teclado. E agora observa comigo. Ela está numa escrita típica para teclado, ou seja, não tem mais 2 pautas, ok?
Quem lê duas pautas de forma simultânea é o pianista. É a forma como a partitura do pianista vem, duas pautas. O tecladista vem uma pauta com os acordes sobre a melodia. Então tá vendo que tem cifras de acorde já e agora, ok? Antes, lá no pianista, esses acordes estavam escritos na segunda pauta. Aqui não, tá com a cifra. E a melodia mudou as notas. Mudou. Antes era do, si, sol, lá, si, dó. Agora é mi e outro mi. Mi, tá vendo? Mudou aí as notinhas. Mudou também a armadura. Tem acidentes que antes não havia lá na partitura de piano. Por que isso, Dani? Porque mudou a tonalidade. Alguém resolveu escrever em outro tom. Aqui essa música está em mi bemol. Antes, se você puder voltar na partitura anterior, você vai ver que ela não tinha nenhum acidente, ela estava em dó maior. Então antes estava em dó maior. Só que se você comparar, você vai ver que apenas as partituras estão transpostas. Só mudou a tonalidade, só transpôs a tonalidade. Mas ela é igualzinha, um pouquinho mais aguda, porque tá em mi bemol, tá um tom um pouco mais agudo do que dó. Mas a partitura é exatamente a mesma. Tanto que a linha rítmica também. Tá, 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 ti, tá, 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 tá. Tá vendo? É a mesma música. Ok? Agora eu quero te mostrar outra. Próxima partitura, para trompete. Então agora vamos para uma escrita para trompete. O trompete não é um instrumento que faz acordes, ele não tem um acompanhamento harmônico, então só tem a melodia. Não vai ter uma segunda pauta, nem acordes cifrados. Tá escrita da melodia, ok? E observa agora, mudou de novo a armadura. Tá com um bemol só. Anteriormente, naquela de teclado, tinha 3 bemóis. Por que tá com um bemol só? Porque essa escrita aqui para trompete está em Fá. Foi escrita em Fá maior, foi o tom que foi escrito para o trompete. Mas observa a fórmula de compasso, a questão das células rítmicas, é igualzinho, só está transposto mais uma vez, está em outro tom. São outras notas? Vai ficar um pouquinho mais agudo? Sim, mas lembra que o trompete também é um instrumento transpositor. Então, o trompetista vai tocar isso aqui, mas não vai soar exatamente em Fá maior. Essa partitura vai ser transposta de forma automática pelo trompetista. Apesar de que ele está lendo as notinhas Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Ré, Dó. Se você quiser, como um efeito curioso, eu vou tocar para você aqui, ó, observa. Quando eu toco a partitura que estava lá em Dó maior, soava assim. Ok? Quando eu toco a partitura que estava para teclado em Mi bemol maior, é a mesma melodia, só um pouquinho mais agudo. E agora essa partitura para trompete em Fá maior? Tá vendo? Mas não acabou por aí. Você tá percebendo que é a mesma música, o tempo todo igualzinha. Vamos lá, sax soprano. Encontrei uma quarta partitura para sax soprano. Olha aí. Temos agora essa partitura de sax soprano com Fá sustenido na armadura. Mudou o tom de novo, ela está em Sol maior, essa música aqui. Também o sax soprano é um instrumento transpositor, não vai soar em Sol maior, mas a partitura está em Sol maior, ok? E aí você vai tocar isso aqui, as notinhas são diferentes, mas é uma transposição. É a mesma sonoridade, um pouco mais aguda. Dá uma olhada na partitura, igualzinha. Você pode falar, mas essa partitura do sax está um pouco menor. Não, é que os compassos estão mais apertadinhos. É a mesma música, tem a parte A, tem a parte B do... Tem esse tema da parte B também que tá aí na segunda pauta. Tá cansando já de ver a mesma coisa? Tá, mas calma, tem mais uma. A quinta partitura. Quinta partitura é uma partitura que eu encontrei para viola de arco, tá? Então ela tá adaptada para viola. Como que é essa adaptação? Mudou a clave. Quem toca viola, o violista, ele lê em clave de dó da terceira linha. Tem clave de dó da terceira linha. Tem um bemol na armadura, voltou para Fá maior, está em Fá maior, tá vendo? Tem um bemol na armadura, está em Fá maior. Tal qual aquela partitura que a gente tinha visto agora há pouquinho, estava em Fá maior, era do trompete, está em Fá maior. Mas tá vendo que é a mesma música? Pois é. Então, e aí nós vamos para mais uma partitura. Tá acabando. Sexta partitura. Uma partitura que foi escrita para violino. Então, nós voltamos para a clave de Sol. Dá uma olhadinha, vou projetar aí para você. A partitura do violino volta para a clave de Sol. O violino lê em clave de Sol. Tá na tonalidade de Si bemol, por isso que tem Si e Mi bemol.
tem alguns acordes em cima, tá vendo que tem alguns acordes em cima? O violinista não necessariamente vai fazer esses acordes, a não ser que ele queira fazer um improviso. Então ele usa esses acordes para uma guia, uma linha guia do improviso dele. Do contrário, ele vai ignorar esses acordes, ele vai ler as notas mesmo. Si, lá, fá, sol, lá, si, sol, fá, tá vendo? Mesma partitura. Ah, mas ali tá comprida, ela tá maior, tá enorme essa partitura. Você mostrou agora há pouco uma partitura da viola que era pequenininha, não era da viola que era pequenininha? Deixa eu dar uma confirmada. Você falou, não era da viola, era do saxofone, era do sax. A partitura do sax estava super pequenininha e essa do violino tá grandona, Daiane. Mas é que a do sax tinha ritornelo. Os compassos estavam editados mais próximos, tem ritornelo indicando as voltas. Essa aqui não tem ritornelo. Essa aqui deram um Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Copiaram de novo os retornos da música e os compassos não estão tão apertadinhos. Então é a disposição. É que nem tamanho de letra. Sabe quando alguém tem uma letra pequenininha e a outra pessoa tem uma letra grande e ocupa um espaço maior? É disposição da edição. E para fechar com chave de ouro, sétima e última partitura de cello, de violoncelo. Tá escrita em clave de Fá, nessa transcrição aí para violoncelo, usar a clave de Fá. E está de novo com tudo natural, voltou para Dó maior. Quem escreveu essa música escreveu em Dó maior. Escolheu essa tonalidade de Dó maior para a sonoridade do cello aí. Então não tem acidentes. E as notinhas estão todas usando a mesma rítmica, é a mesma melodia de Dó, Dó, Si, tararara. Ou seja, a qual conclusão você chega? Que você percebeu que na leitura das partituras, que é uma das habilidades que nós devemos desenvolver quando nós estamos entendendo a linguagem da música, você percebeu de forma escancarada que a partitura ela é universal. Eu recebo muitas perguntas, as pessoas me falam, mas Dani, a partitura para violoncelo, por exemplo, é a mesma para trompete, é a mesma para o violão, a partitura é a mesma? A partitura em si não é a mesma, ela tem pequenas adaptações, depende dos instrumentos, às vezes tem que adaptar a clave, como foi o caso, às vezes você tem que adaptar a tonalidade por causa da tessitura do instrumento, das notas que ele tem, do brilho do instrumento, você adapta um pouco a tonalidade, porém a essência da escrita é a mesma. As informações de cada camada musical, da camada rítmica, da camada melódica, da camada harmônica, são as mesmas. Então a base musical é a mesma. O que você adapta são questões proporcionais à questão técnica do instrumento. Lembra? O que a gente aprende na técnica é como tirar o som dele. Para tirar esse som eu preciso usar essa clave, eu preciso usar melhor essa tonalidade aqui, por causa da extensão de notas que ele tem. Então, por aí nós vamos vendo que o aprendizado tem uma mesma base, uma mesma base musical. E é essa base que a gente precisa incorporar, porque é essa base que a gente leva para qualquer instrumento. E se ela estiver sedimentada em você, o teu aprendizado no instrumento voa, porque você fica focado na técnica, em como tirar o melhor som possível, mas não em construir a base, porque a base já está construída. Ah, Dani, mas o que eu aprendo de um instrumento eu levo realmente para qualquer outro instrumento. Por exemplo, se eu estiver aprendendo bateria e aí de repente eu decido aprender órgão, tudo que eu aprendi na bateria eu vou levar para o órgão, dá para transportar realmente tudo que se refere à questão musical, sim. Tudo. O que não vai dar para você aproveitar no órgão, no meu exemplo, se você estava até então aprendendo bateria? A técnica que você tinha para segurar a baqueta, como que você tinha que estar ali com as suas mãos, a postura, o relaxamento que você tinha que ter para fazer isso, a sincronia que você tinha que ter para fazer o pé tocando ali com esse aqui. Essas questões que são mais técnicas, não. Você vai aprender a técnica específica para a produção sonora lá no órgão. Você vai aprender isso, mas todas as questões musicais que você aprendeu junto, enquanto você estava construindo a sua técnica, você leva tudo. Conclusão, constrói a tua base de compreensão rítmica, melódica, harmônica, porque isso te impulsiona, isso você eleva o teu nível de musicalidade e faz com que você se deslanche na música e fique focado apenas na técnica. Agora veja, o que as pessoas fazem, geralmente? O que é mais comum quando você começa a aprender um instrumento? Fica pensando
em como que você dá conta de tudo, porque a gente vai fazer aula de música, a gente vai procurar um professor de instrumento, então você vai procurar, você quer fazer aula de música, você quer tocar violino, você não quer fazer aula de música em geral, você quer focar na expressividade por meio de um instrumento específico, que é o instrumento que você curte, que você gosta, que você acha lindo, você quer aquele instrumento, então você quer aprender violino, você vai procurar um professor de violino, e daí esse professor vai começar a te dar orientações técnicas e orientações musicais também. E aí você fica tentando, nesse seu processo de começar, de entender e de cultivar o seu talento musical, você fica tentando dar conta de pensar em tudo que você tem que controlar, e tudo de uma vez. Então, você fica pensando na questão do ritmo, como que afina, como que eu não perco esse balanço, como que eu ponho meu dedo aqui. Ah, não, mas não esquece da respiração. Não no caso do violino, né? Mas se for instrumento de sopro, eu tenho que respirar. Não, mas não esquece também do apoio. Não, mas agora presta atenção na digitação. E a gente fica pensando num monte de coisa ao mesmo tempo. E é isso que torna o processo do aprendizado instrumental lento. Por quê? Porque não é feito algo gradativo, algo que vai sendo trabalhado de camadas em camadas musicais. E por que não é feito, Daiane? Pela própria forma e pelo próprio enfoque do seu professor. Ele está focado em desenvolver a sua técnica. É a especialidade dele. Ele é bom nisso. Porém, não tem como a técnica deixar a questão musical para trás. Não tem como. Então, as noções básicas musicais, ele vai te dar. Ele te dá, logo no começo, seu professor te dá. Porque você precisa de noções musicais para apoiar a técnica, ok? O problema é que essas noções musicais não passaram por um processo de vivência. E não houve tempo de amadurecimento. Então, na hora que você vai treinar o seu instrumento, você tem que pensar em tudo, nas questões musicais, nas questões técnicas, e a gente fica se sentindo assim, meu Deus, em qual que eu foco primeiro? É ou não é? Dá uma sobrecarga. Mas, Daiane, eu quero tocar, sabe? E você tá falando para eu conseguir tocar de forma natural, tranquila, eu não quero ser um profissional da música, eu quero tocar, eu quero simplesmente curtir o que eu toco ali, por prazer mesmo, sabe? Sem nenhum compromisso de me profissionalizar na música. Então você tá falando que eu tenho que ter um estudo mais sério, mais aprofundado, mais denso sobre a música e não apenas não apenas assim, do instrumento em si, daquele instrumento, eu tenho que fazer coisas além. Dani, eu não tô querendo tanto, eu quero tocar. Cara, se você não cuidar dessa base, se você não aprende, se você não tem acesso a um universo de entendimento da linguagem musical, de fato, o teu tocar fica comprometido, essa é a verdade. Você fica apenas querendo e você não deslancha. Quantas e quantas pessoas não deslancham na música? Aprendem um pouco, mas não deslancham. Agora, Dani, mas não é bem assim. Porque você está falando assim, de certa forma, que aprender instrumento vai ser algo tranquilo se essa base está feita e que instrumento é tranquilo para ser aprendido, mas existem instrumentos e instrumentos. Espera aí, não é bem assim. Uns instrumentos exigem muito mais do que outros. Alguns instrumentos são fáceis, outros são difíceis. Não é bem assim. Eu sempre, quando eu escuto esse tipo de fala, me remete a uma pergunta, assim, uma reflexão, sabe? Será que existem instrumentos muito mais difíceis que outros? Será que existe essa escala de dificuldade real de um instrumento para outro? Ou existe um ego e uma proteção dessa sua vaidade de querer falar, não, o meu instrumento é mais difícil, esse meu instrumento sabe? Esse é mais mesmo. Será que não seria uma questão de você se envaidecer ou de alguém chegar envaidecido para você e tentando se enobrecer ali, de certa forma te diminuir e falando que esse instrumento é mais fácil, por isso que aprende mais rápido? Não, esse é mais difícil, por isso que tem que demorar anos para aprender e que tem que ter um certo talento. Sabe o que eu penso? Não é um instrumento X que é mais difícil que o instrumento Y. Não é o instrumento em si que torna o processo mais vagaroso, mais difícil, mais fácil. Na verdade, é o aprendizado da música. É entender música, é despertar a tua musicalidade, é despertar o teu ouvido, é despertar o teu senso rítmico. Esse processo é que demanda um investimento de tempo, é que demanda uma condução cuidadosa. Dani, a técnica não? Claro que sim, mas quando a gente pensa que a técnica de um instrumento é mais difícil que a outra,
existe um certo fator de ego muito grande e existe também uma questão que a gente não está avaliando, que é a familiaridade, o ambiente que essa pessoa tem com esse instrumento e não tem com esse outro. Por isso que ela fala que esse é mais difícil. Porque instrumento mais fácil ou mais difícil sempre se refere a muitos fatores que estão envolvidos ali. O teu próprio gosto, o teu prazer por esse instrumento e não por esse. O teu ambiente histórico de coisas que você escuta nesse e não escuta nesse. Então a familiaridade de contato que você tem com esse não tem com esse. Entende? Isso interfere muito mais do que a técnica do instrumento em si. Porque uma vez que essa base musical se está bem feita, uma vez que ela esteja bem feita de fato, você foca na técnica, no que é necessário para a técnica de cada um instrumento, e você vai perceber que essa questão é muito relativa. Ah, esse é mais fácil que esse. É muito relativo, é muito de experiência pessoal, é muito de histórico prévio. Então, quando eu penso que a música, o entendimento da música é algo que realmente demanda um gasto de energia, você tem que se dedicar, você tem que se colocar para fazer aquilo, isso não quer dizer que é algo para algumas pessoas só. Então é só para quem realmente tem talento para isso, para quem já tem uma predisposição, para quem tem muito tempo. Não se trata disso. Na verdade, não é isso. Na verdade, é que a gente precisa ter acesso a uma forma de condução do estudo que nos permita ir construindo essas camadas rítmica, melódica, harmônica, ir assentando isso em nosso corpo, ao mesmo tempo em que a gente cumpra a nossa parte de disciplina, de comprometimento, de resiliência, de sentar para estudar e ter uma orientação de como estudar. Quando a gente tem esses ingredientes reunidos, a minha parte, eu me entregando, uma boa orientação, uma boa metodologia que me conduz para eu saber construir isso passo a passo. E quando eu sou bem orientado em como estudar, eu desenvolvo as metas do meu estudo, é questão de tempo para eu conseguir. Mas não é questão de fórmula mágica, é questão de tempo. Só. Acabou. E não é questão de talento, que algum pode ou outro não. E não é questão do quanto o instrumento é difícil, não. Por isso que quando a sua base musical está bem feita, você deslancha em qualquer que for o instrumento que você goste ou que você queira. Mas precisa se ter esse comprometimento, essa organização sua também. Não adianta você ter o melhor método, o melhor professor e você não tem uma organização, um gerenciamento do teu tempo, do teu comprometimento, da tua disciplina para fazer a sua parte ali. Quando você pensa que aprender um instrumento já é algo muito exigente, quiçá 2, 3, e aí você olha para quem é multi-instrumentista e pensa assim, nossa, esse cara é fora da caixinha, essa daí, nossa, só faz isso porque é uma gênia. Na verdade, você não entendeu ainda como que é o processo da construção da habilidade musical. Você não entendeu que a gente, desenvolvendo a linguagem musical, desenvolvendo em nós a compreensão da linguagem musical, você toca 1, 2, 3, se você quiser, se você tiver tempo para se dedicar à técnica daquele instrumento. Não é mágico, como eu sempre digo, não se trata de mágica, se trata de amor, de vontade de querer fazer aquilo e de organização. Você organiza o seu tempo para estudar cada um dos instrumentos. Quando você não entende isso, você acha que é uma coisa fora da caixinha, que é um preparo especial. E não é. Como que então qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade de aprender mais que um instrumento? Ou aproveitar o que você já aprendeu de um instrumento para levar para outro que você tem curiosidade, que você ama, você também quer aprender? E por que não fazer isso? Como? Cuidando da tua base, nutrindo o teu alicerce musical, formando a tua habilidade musical em camadas, por camadas. Quando eu digo por camadas, é dando tempo para sedimentar as informações da camada rítmica, da camada melódica, da camada harmônica, mas isso tem que ser feito fora do instrumento. Desenvolver a musicalidade, num primeiro momento, ela tem que ser feita fora no instrumento, é no corpo, não é apenas tocando. Quando você está tocando, você já está conectando e pensando nos aspectos técnicos, mas conectando se você teve essa base para conectar, senão você nem conecta. E aí você fica perdido, fica patinando e começa a cair numa exaustão, num estudo que tem que ser muita dedicação e muita entrega e muito esforço, e erra muito e vai de novo, e erra, muita entrega, muita resiliência. Se você tem esse tipo de histórico, de necessidade de ficar fazendo isso,
é porque você não teve essa base em camadas fora do instrumento que foi te preparando para essa internalização musical, que eu sempre falo aqui no canal. E se por um acaso você é novo, é nova, chegou aqui, tá me escutando agora e não conhece muito bem isso, deixa nos comentários que eu vou te encaminhar videoaulas para você começar a entender mais sobre isso. Tem, aliás, várias, você pode ir navegar no canal que você vai ver. Mas a gente precisa ter essa base formada em nós, para que depois a gente projete isso para o instrumento. E quando for projetar, apenas se preocupa em como que eu cuido da técnica. Eu não fico preocupada qual é o tempo dessa nota, qual é o ritmo. Quando eu vou ler a partitura, eu sei como que é esse código já musical, tá pronto. Eu só me preocupo em como que eu faço a técnica. Eu aprendo a refinar a sonoridade daquele instrumento. E aí, o resultado que você alcança é 10 vezes mais rápido que você vê as pessoas por aí alcançando. E não é questão de genialidade, é questão de condução do processo que foi sendo desenvolvido, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, que essa videoaula tenha te empoderado ou empoderada, se é essa a sua vontade de querer também tocar outros instrumentos, ou no mínimo que tenha te feito entender como que funciona, como que alguém consegue tocar vários instrumentos, por quê? Como que consegue? Às vezes a gente tem a tendência de achar que tocar vários instrumentos é como se fosse uma pessoa que faz vários esportes, né? Nossa, a pessoa é muito boa no futebol, mas também é no basquete, também é na natação e também é no ping-pong lá. São esportes completamente diferentes e a pessoa domina pra caramba. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma união muito grande entre todos os instrumentos, que é essa base musical. Agora, é claro que para a pessoa ser bom pra caramba, para não falar outra palavra assim, em todos os instrumentos, ela tem que ter uma dedicação muito grande para desenvolver técnica, porque quando a gente fala em desenvolver virtuosismo em todos os instrumentos, aí nós estamos falando de um outro trabalho, um trabalho de alguns anos aí, para que você fique virtuose em cada um deles, ok? Isso é um outro olhar e depende da sua vontade real de trazer para você essa vivência profissional da música, essa virtuosidade em todos eles, se é essa a sua vontade. Às vezes não é essa. Às vezes a sua vontade é simplesmente tirar um som, tocar, fazer uma música com os amigos, tocar na igreja de boa, tocar no nível intermediário, avançado, nada tão virtuoso. Isso não leva anos e anos e anos e também não é algo que você não consegue acessar, muito pelo contrário, ok? A virtuosidade leva anos, anos e anos, Dani? Calma, pera lá. Anos e anos e anos é algo muito relativo. O que é anos, anos e anos? A gente pode cair e abrir uma outra brecha de diálogo enorme, para onde a gente vai conversar aqui durante mais uns 15 minutos no mínimo. E eu não vou fazer isso agora, porque não é a temática da nossa videoaula. Tem outros vídeos onde eu já falo sobre isso. E se você quiser que um dia eu abra esse precedente, Dani, então vamos conversar mais sobre virtuosidade. Como é que é? Coloca aí nos comentários que eu venho com próximas videoaulas. Tá bom? Porque por hoje era isso. E eu espero que de fato você tenha gostado e curtido. Se curtiu, dá seu like aí nesse vídeo já. Se inscreve no nosso canal. Eu não sei se você conhece todos os nossos canais, mas eu tenho um canal no Instagram, no Facebook, até no TikTok, no YouTube. Tem um canal lá no Telegram, que é o Evoluindo na Música. Então eu te convido a conhecer os nossos canais. É só você entrar no site www.postotocar.com.br e me acompanhar mais próxima, receber todos os conteúdos que eu vou trazendo em cada uma das redes, tá bom? Então, digita o site postotocar.com.br, se inscreve nos nossos canais, ativa o sininho, ativa as notificações, e leva esse vídeo pra galera que você sabe que curte, tá bom? Show de bola, te encontro nos próximos, hein? Tchau, tchau!